Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Queridos, quero compartilhar uma mensagem muito especial com vocês. Queria que abrissem a Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. O tema dessa mensagem é graça versus pecado. Graça versus pecado. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos 6, a partir do versículo 1. Amados, tem aqui na sua Bíblia, tem ali também na televisão, o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, a graça seja abundante? Tem pessoas que, como se tem pregado, e isso é uma luta que existe há muitos anos, muitos séculos, principalmente quando se prega sobre a graça, é que as pessoas acham que a graça te dá a liberdade para você fazer o que você quiser. Então eu vou pecar à vontade, porque estamos na graça, enfim, essa coisa toda. E ali Paulo, então, ele já, talvez não, com certeza, o Espírito Santo falando com Paulo, ensinando Paulo, já deixando essa resposta, porque eu acredito que essa dúvida, esse problema iria surgir nessa mensagem da graça. Porque uma vez que você sai da lei, a lei mantém as pessoas na rédea, e você coloca a pessoa na liberdade, a Bíblia diz, para a liberdade é que vocês foram gerados. E às vezes a pessoa faz mau uso da liberdade que tem. E aí usa errado, e enfim, e se embanana toda aí com a questão do pecado, e com a vida longe daquilo que Deus previu, Deus organizou, desejou. E aí essa pergunta, ela vale muito a pena. Que diremos, pois? Que diremos? Como pode haver uma pergunta como essa? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Para que a graça seja abundante? Permaneceremos? Então Paulo está fazendo uma pergunta que ele mesmo vai responder, né? Ele está fazendo uma pergunta de retórica aqui, né? E ele no capítulo 6 de Romanos, o capítulo inteiro ali de Romanos, ele vai tentar responder essa pergunta. Eu não vou estudar aqui o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 6, na terça-feira à tarde aqui, a gente já estudou o capítulo 6 bastante aqui, né? Mas eu quero trazer algumas ideias, alguns princípios sobre isso. E ele então vai tentar, o capítulo 6 é uma tentativa de responder essa pergunta, né? Essa questão, essa luta entre pecado e graça. Então esse capítulo responde isso. E ele vai responder no versículo 2, por gentileza, versículo 2. Ele logo vai responder no 6, versículo 2. Cadê o 2? Versículo 2, Romanos 6, versículo 2. Ele já responde, né? Ele já coloca a resposta. De modo nenhum. Então ele começa dizendo, não é possível. Não tem como permanecer no pecado para que a graça abunde. Então ele já responde, de modo nenhum, de modo algum, não é possível isso. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nesse pecado? Agora, antes de entrar mais detalhadamente nisso, por que ele fez essa pergunta, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então ele está falando de dois lugares aonde a pessoa pode estar. Ou a pessoa está no pecado, ou a pessoa está na graça. São dois lugares aonde você fica, aonde você permanece, aonde você se posiciona. Ou você se posiciona no pecado, ou você se posiciona na graça. E ele diz o seguinte, e a ideia dele é o seguinte, como que eu vou experimentar o que a graça me dá permanecendo no pecado?
Não tem como experimentar a abundância da graça, estando a abundância da graça, não tem como experimentar a abundância, o que a graça me traz, o que a graça me favorece, não tem como experimentá-la estando no lugar errado. Então nós precisamos entender esses dois lugares. Dependendo de onde você está, definirá a colheita que você vai ter. Se você estiver na graça, você vai ter uma colheita. Se você estiver no pecado, você vai ter uma outra colheita. Se permanecermos no pecado, colheremos os frutos do pecado. Quais são os frutos do pecado? Os frutos do pecado no singular, lembre-se que eu estou falando do pecado no singular. Então existe o pecado singular e existe a graça. Então, os dois lugares. Qual é o fruto do pecado? Ou seja, se eu estiver no pecado, se eu permanecer no pecado, que fruto eu vou dar? Eu vou dar o fruto dos pecados, no plural. Agora entra o plural, pecados, ou seja, atos pecaminosos, erros, falhas. Que mais? Obras da carne. Nós vamos ter lá em Gálatas, vai falar sobre as obras da carne, as obras que a carne gera. Se você estiver no pecado, a carne terá liberdade para produzir as suas obras. E o pior de todas as colheitas que existe neste lugar, a morte. Essa é a pior de toda a colheita de estar neste lugar. A morte espiritual, a morte inclusive física, a morte do casamento, a morte das finanças, a morte da empresa, a morte. A morte, ela vai reinar aqui. Quem permanece no pecado, ela automaticamente, ao se colocar no pecado, a pessoa estará sujeita à morte, ou seja, ela vai colher a morte. Agora, se permanecermos na graça, qual é os frutos? O que eu vou colher? O que eu colho se eu estiver na graça? Eu vou colher os frutos da graça. Quais são os frutos da graça? O fruto da graça são dois frutos você vai colher na graça: a justiça e a herança. O que você colhe na graça? Na graça você vai colher a justiça e a herança. E o que isso tudo significa? Vida. Lá você colhe morte. Aqui você colhe vida. E vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Olha que a graça abunde, graça abundante, vida abundante. Agora o texto que eu citei, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como que o diabo consegue matar, roubar e destruir? Como que o diabo consegue gerar isso? Pegando o indivíduo e colocando ele aonde? Aqui. Colocando não, porque a pessoa já nasce aqui, né? Mas fazendo com que a pessoa permaneça nesse lugar. Se a pessoa permanecer aqui, ela vai experimentar morte, roubo e destruição. Ok, daí você já está... Eu só estou didaticamente tentando explicar para vocês essa questão da graça e do pecado. E aqui então eu vou colher o quê? Eu vou colher a justiça e a herança. Ou seja, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ok? Mas para que você seja herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você precisa alcançar esse título. Você precisa alcançar isso. E o que te dá o direito de ser herdeiro é a justiça. Amém? Então, por exemplo, Leslie e a Irma. Né? Agora tem 2 artistas, né? Agora vamos pegar. Né? Nós temos aqui, ou seja, o dia quando a Irma era solteirinha, né? Morava lá com o papai dela, com a mamãe dela. Ou seja, a Irma não tinha direito à fortuna que o Leslie tem. Né? Ela não tinha direito à fortuna que o Leslie tem. Né? Ela não tinha como ser herdeira, ela não tinha como usufruir disso. O que ela precisou? Ela precisava casar com ele. E quando ela casou com ele, ela obteve a justiça do matrimônio. Ou seja, agora o casamento deles está respaldado pela justiça. Por exemplo, os filhos nascem e têm direito à herança dos pais. E se o pai não quiser dar algo para o filho,
ou se um irmão quiser roubar algo do outro irmão, o que vai proteger esse irmão de não ser roubado na sua herança é a justiça. A justiça vai dizer, não, ele é filho, ela é filha, logo ela tem direito, ela é herdeira. Então essa pessoa é herdeira por causa da justiça. Aleluia. Mas agora o que nós estamos aqui? A graça, ela me dá o quê? O que a graça me traz? A graça, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário estabeleceu a justiça. Agora eu sou justo e eu sou respaldado pela justiça. E o que a justiça me garante? A justiça divina, ok? O que a justiça divina me garante? Me garante que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, tudo que é de Deus... Sabe o que significa isso? Tudo que é de Deus é seu. Tudo que é de Deus é seu. A Bíblia diz, céus e terra pertencem ao Senhor. Você não entendeu? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Céus e terra pertencem ao Senhor. Se isso é dele e você é herdeiro, então o que é seu? Então diga assim, céus e terra me pertencem. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz também. Ouro e prata pertencem a Deus. O que significa isso? Que ouro e prata me pertencem. E por que você está pedindo dinheiro emprestado? Se você já tem, você é herdeiro. Você tem, você é herdeiro, você é filho de Deus. E aí você vai então lá, e aí quando você vai sacar, se apropriar, se apossar do que é teu por herança, o diabo chega para você e fala, pecador, você não pode, Leslie. Leslie, você não merece. Você não pode receber essa resposta de oração. Você não pode se apropriar dessa saúde. Você tem que continuar doente. Você tem que continuar pobre. Você tem que falir a tua empresa. Você tem que acabar com o teu casamento. Os teus filhos vão para o inferno. Você não merece isso. E o Leslie vai se acuando com essas acusações mentirosas. E o Leslie, supostamente, aqui vai se acuando. E de repente o Leslie, Deus, tem misericórdia. E aí o pai olha, filho, o que está acontecendo? Olha o que o diabo falou. Eu não presto, eu não valho nada, é por isso que eu estou doente, por isso que eu vivo fracassado, minha empresa está falindo, está isso, está aquilo, está aquilo. Filho, isso não é justo. Você é meu filho e Jesus Cristo na cruz do Calvário conquistou para você esse direito. A justiça te garante a você pegar, se apossar de tudo. Dá um chute nesse capeta aí, manda ele embora. Mentiroso, sai daqui, mentiroso. Ontem nós oramos aqui, acho que alguém trouxe aqui um bilhete sobre uma pessoa para a gente orar no culto de curas, milagres que tivemos ontem. E aí um pedido de oração para uma pessoa no papel, e tinha uma frase dizendo assim, o médico disse que a pessoa é assim, 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 e assim, assim, assim vai acontecer. Mentira! Mas você está dizendo que o médico é mentiroso? O médico vai ficar chateado com você. Ele não é mentiroso. Mas eu quero dizer algo para você. A medicina, diante da verdade da palavra de Deus, a medicina, ela é mentirosa. Porque a medicina diz, se você tiver câncer, você vai morrer. Se você tiver AIDS, você vai morrer. Se você tiver isso, você vai morrer. Mas a justiça divina diz, você não vai morrer. Você é saudável. E Jesus Cristo já deu saúde. Você não vai morrer. A matemática diz, você vai falir. A matemática diz, o dinheiro não dá. A matemática diz, se você dá o dízimo, não vai sobrar. A matemática diz que você recebe, você gasta mais do que entra. Não entra, você está desempregado, está entrando pouco. A matemática diz que não vai dar. Mas Jesus diz para você, vai dar. Com Jesus tudo dá. Você está aqui ainda ou não?
Aleluia. Amados, está entendendo isso? Quando você ouve, escuta uma notícia, pergunte-se: isso é justo? Isso é justo? Mas essa justiça, eu estou falando não da lei humana. Eu estou falando justo do ponto de vista a lei. A lei aqui não, a justiça divina. Queridos, se você está vivendo algo que é diferente do que Jesus conquistou para você, isso é injusto. Se você está experimentando algo que é diferente do que Jesus conquistou por você, isso é injusto. Amém? Você está aqui ainda não? Vamos entender melhor isso que eu estou falando na Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia. Romanos 5, por gentileza. Romanos 5. Romanos capítulo 5, um texto antes. 5,17. Olha só, porque se pela ofensa de um só, quem é esse um? Adão. Se pela ofensa de um só, a morte reinou. Qual é a consequência daquilo que Adão conquistou por nós? Ou seja, Adão recebeu o pecado. Adão entrou no pecado. A ofensa de Adão fez ele viver no pecado. O que aconteceu com a colheita? A morte reinou por este. Muito mais, aleluia, olha o texto diz lá, muito mais, os que recebem, o que é maior, o pecado ou a graça? O que é maior, o pecado ou a graça? Quanto que a graça é maior do que o pecado? Quanto? Muito mais, mas muito mais, mas muito mais, muito mais os que recebem a abundância. Mas não é redundante isso? Muito mais recebe abundância. Eu fico tentando Paulo escrevendo essas coisas. Ele se depara com algo tão grande, que ele usa umas expressões redundantes. Muito mais, abundantemente mais, maior do que tudo, super maior e é grande demais. Amados, deixa eu dizer algo para você. Se eu digo para você muito mais, qual é o meu conceito de muito mais? Agora, se Deus diz muito mais, o que é maior, o meu muito mais ou muito mais de Deus? Porque o conceito de muito mais de Deus é muito mais do que o meu. E se a Bíblia diz muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da... olha lá, recebe a graça, qual que é o fruto da graça? Justiça e herança. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da... O que aconteceu? O que vai fazer? Reinarão em... Ou seja, vão reinar depois que morrer, né? Vai reinar depois que Jesus voltar. Vai reinar só depois que você bater as botas, é isso? Não, reinarão em vida. Qual a diferença do pecado e da graça? Quem é que reina na graça? Aliás, desculpe. Quem é que reina no pecado? Quem é que reina no pecado? E quem é que reina na graça? Quem é que reina na morte? Aliás, quem é que reina no pecado? Quem é que reina na graça? Não. Vou perguntar de novo. Quem é que reina no pecado? Quem é que reina na graça? Seja mais específico. Eu. Você percebe que não fala que Jesus que reina, é você que reina? Você entendeu isso, não? Reina por ele, através dele, mas quem reina... Quem reina sou eu. Meu Deus. Amados, é você que reina. É você que reina. No pecado, quem reina é a morte, quem manda é a morte. Quem dita as regras é a morte. Quem diz o que vai acontecer é a morte. Quem diz como vai acontecer é a morte. Quem diz
quando vai acontecer é a morte. Quando você está no pecado, quem vai dizer que dia que você vai morrer é a morte. E quando você está na graça, quem diz que dia que você vai morrer é você. Não, você não entendeu o que eu falei. Aqui a morte reina, governa, manda, estabelece, dita as regras. Aqui quem dita as regras é você. Inclusive o dia que você vai morrer. O dia que não sei se é assim, mas um dia que parece aquele bicho assim, com aquele capuz assim, com aquela foice. E ele chegar, irmã, eu vim buscar você. Você fala, não, você não vai me buscar não. Sai daqui. Porque eu tenho, através da justiça, o título de rei e sacerdote. E eu digo para você, saia daqui. Porque não é você que diz que dia que eu vou morrer. Sou eu. Agora eu estou falando da morte, né? Mas e quando a enfermidade bate na sua porta? A enfermidade entra na sua casa o dia que ela quer. Ó, estamos vivendo um surto de dengue. Seguinte, hein? Ó, cuidado, se tiver um mosquitinho safado lá, ele vai picar você, você vai ficar com dengue. Vai nada, pode ficar uns 10 mil mosquitos lá. A Bíblia diz que praga alguma. Então chega e diga, dengue na minha casa não. Graças a Deus aqui em Curitiba tem um pouco disso, né? Mas não, 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 não. Aí, os economistas e os cientistas políticos dizem que nós vamos passar por uma crise financeira. Estamos passando. Mas ela não precisa afetar você. Sabe por que as coisas erradas acontecem na minha vida e na sua vida? Ah, porque eu dei brecha. Não. É porque você não está reinando. Quando você abre mão de reinar, alguém vai reinar. Quando você deixa o trono vazio, alguém vai sentar lá. Se você está deixando o teu trono vazio, alguém vai sentar no trono e vai dizer o que é e o que não é na sua vida. Você tem que sentar no trono de rei e sacerdote e dizer, aqui não. Mas papi, e Jesus, papi? Papi, e Jesus, ele não reina? Claro que ele reina. Mas ele está onde? Ele está onde agora? Jesus está onde agora? No céu. Jesus é um espírito? Não. Assim não? Jesus é um espírito? Não. Jesus é um espírito impalpável, assim? Não? Sim ou não? Não. Jesus é o que ele é agora, hoje? Carne e osso. Significa que Jesus, entendam bem o que eu vou falar agora, hein? Jesus não está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque Jesus é carne. Jesus em carne e osso está nos céus. Em espírito está conosco. Amém? Mas ele, propriamente dito, está lá. E um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Estamos aguardando essa volta dele de carne e osso. Amém? E se ele está lá, quem é que está reinando nos céus? E quem é que está na terra? E quem é que reina na terra? Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros dos céus. Precisa ter um rei lá e um rei aqui. Não, você também está muito fajuto. Meu Deus, você não está entendendo o que eu estou falando. Sabia que tem uns 20 anjos sentados aqui ouvindo essa mensagem, porque eles não sabiam disso? Sabia que anjo não sabe dessas coisas, mano? Eles descobrem à medida que eu e você revelamos. Tem coisas que os anjos não sabem. O que nós descobrimos, o que nós aprendemos, os anjos não sabem, eles ficam escutando. Meu Deus, os anjos estão dando aleluia uma hora dessa. Ele falou, nós estamos há tantos milênios juntos e nunca ouvimos isso. Amados, Jesus está lá reinando nos céus. Ou seja, a família de Deus, os filhos de Deus governam sobre céus e terra. Os herdeiros governam nos céus e na terra.
Quem é o herdeiro que está nos céus? E quem são os herdeiros que estão na terra? Por isso, reinarão em vida. Mas reinamos, lógico, por causa de Jesus. Ok? Tudo isso é por ele, né? Eu não estou aqui desprezando Jesus, por favor. O que fazemos aqui é através de Jesus. Através do que Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Você está recebendo isso, não? Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei você, eu estou sendo abençoado. Aleluia. Olha só. Reinarão em vida por um só. Versículo 18. Amados, aprenda a ler a Bíblia, amados. Temos que ler a Bíblia. A Bíblia é uma coisa tremenda. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para... Então quer dizer que por causa de um cara chamado Adão, o que aconteceu comigo? Como é que eu nasci? Nasci condenado. Por causa de um só, nasci condenado. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Amados, a obra do pecado, então de novo aqui, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A obra do pecado traz condenação e morte, tudo aquilo que eu falei. E aqui, estando na graça, o que acontece conosco, né? Veio a justiça e a graça sobre todos os homens para justificação. O que é justificação? É o ato de tornar você justo. Você terá justiça divina. Oh, aleluia. Agora o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, olha lá de novo. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, de novo, mostrando essa questão de pecado e da graça. Então, por que você se tornou condenado, pecador? Por causa do pecado de quantos homens? Um homem. E como que você se torna justo, santificado, recebe a graça? Por causa de um homem. Ou seja, você foi condenado sem merecer, porque você nasceu assim, não tem como fugir disso. Você recebeu isso, sem merecer. E você recebe a graça também, sem merecer. Ok? Agora, enfim, está feito isso. Amados, até aqui foi a introdução, né? Até aqui só estava introduzindo. Porque eu quero responder essa pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A condenação com a qual nascemos, então não depende de termos feito nada de errado, e a justificação e a justiça da mesma forma. Recebemos sem ter feito nada, é graça. Então a primeira razão de nós dizermos não permaneceremos no pecado, né? Não permaneceremos no pecado. Porque como que eu vou ter atos de justiça se eu permaneço lá? Então eu estou aqui no pecado e eu quero fazer coisa certa. Não vai conseguir. Eu estou aqui e vou querer fazer a vontade de Deus. Não vai conseguir. Porque aqui você não consegue produzir vida. Se você permanecer no pecado, não tem como você experimentar a abundância da graça. Não tem como você experimentar a vida de herança. Então não adianta você ficar clamando, fazendo corrente, batendo na porta da graça, fazendo um monte de coisa para tentar receber bênção de Deus se você permanece nesse lugar. Você tem que estar lá, permanecer na graça. Ok? Então, outro fator importante para respondermos essa pergunta é a palavra, a expressão. Põe de volta, por gentileza, Romanos 6:1. Romanos 6:1. Para entendermos novamente isso aqui, precisamos pensar aqui. Eu quero destacar desse texto uma palavra. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Tem a palavra permanecer. Permaneceremos. O segredo está aqui, queridos, aonde você permanece. Permanecerei no pecado ou eu permanecerei na graça? Então agora que você entendeu os dois lados, como é que funciona, mais ou menos. A pergunta é, você precisa ou permanecer aqui ou permanecer aqui.
Permanecer dá a ideia de continuar, perseverar, fixar-se em um lugar. Isso é permanecer. Quando eu fui estudar esse texto, permanecer, a palavra permanecer no grego, a palavra permanecer no original, no grego, é a palavra epimeno. A palavra grega epimeno, que significa colocar-se sobre algo. Significa fixar-se sobre algo. Isso é permanecer. Permanecer aqui é como essa planta aqui, ó. Essa planta, ela permanece neste vaso. Por quê? Porque ela está fixada neste vaso. E a pergunta é, o que fixa essa árvore no vaso? O que fixa ela no vaso? O que fixa uma árvore na terra? Raízes. Então a palavra permanecer é você se colocar no lugar e fixar raízes. Como você vai permanecer no lugar? Não é só se colocar em cima de algo. É você permanecer, essa permanecer aqui, a ideia é de uma árvore que se enraizou no lugar. Essa é permanecer. A palavra permanecer é muito forte. Não é, eu estou aqui e daqui a pouco eu estou lá. Não, não é isso. Então, agora estou permanecendo aqui. Não, agora estou. Não existe permanecer temporário. A palavra permanecer dá a ideia de lugar fixo, aonde você se fixa. E a pergunta que Paulo está respondendo aqui, como é que você vai experimentar a abundância da graça se você está fixado, permanecendo fixo no pecado? Não tem como. Você já criou raízes nesse lugar. Você já criou raiz, você está enraizado aqui. E não tem como sair, porque o Maurício falou aqui hoje na libertação. Você tenta sair do álcool, tenta sair das drogas, tenta sair lá da pornografia, tenta sair de alguma prática pecaminosa dessas que traz a dependência, o vício, enfim, como ele falou, e você não consegue, porque você permaneceu no alcoolismo, você permaneceu no adultério, você permaneceu numa vida pecaminosa, e você está ali no pecado, enraizado. E você vai frutificar. Essa planta aqui não dá fruto, mas é a planta que se fixa num local, se ela é frutífera, ela vai frutificar conforme o local no qual ela está permanecendo. Não tem como você dar frutos de justiça. Texto que a Rosa citou hoje, né? Os frutos da justiça. Não tem como você ter os frutos da justiça. Deixa eu pegar olha que interessante, pegando um gancho aqui na palavra de dízimos e ofertas da Rosa. Frutos da justiça. O que são frutos da justiça? Eu já falei isso aqui. Você recebe a justiça e o que mais? Aqui? Herança. Quais são os frutos da justiça? É a segunda coisa. Qual é o fruto da justiça? Herança. Olha que interessante. Os frutos da justiça é a herança. Através da justiça você adquire a sua herança. Como você vai se apropriar da herança? E aí agora eu quero... Puxa, aqui é tremendo. Aqui você permanece, fixa raízes, e você frutifica pecados, obras da carne, morte. E quando você se permanece aqui, fixa-se aqui, você vai gerar frutos de justiça. E quais são os frutos de justiça? A herança. Queridos, herança, ela é tão tremenda, que você frutifica ela. Imagina essa árvore aqui, ela começa a dar um fruto. E eu tiro um fruto dela aqui. Saúde. Prosperidade. Abundância, sabedoria, governo sobre a terra, autoridade sobre os demônios, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vou chegar mais pertinho. Você não precisa... Você já viu você já ficou perto de uma laranjeira, não? Já ficou, não? Você escutou um barulho? Escutou um barulho, não? Escutou ela gemendo? Quem já escutou uma laranjeira gemendo?
Ela está se esforçando para dar o fruto. Ai, sai laranja, sai. Amarelinha, olha que coisa linda. Aí daqui a pouco ela... outra amarelinha, que coisa linda. É assim, não? Imagina a gemessão que não seria da jaca. Imagina o que é dar uma jaca. Não era mole, hein? Mas você escutou esse barulho, não? Qual a força que uma planta faz para dar fruto? E o que ela faz para dar fruto, a planta? Ela faz o que para dar fruto? Ela faz uma coisa, não? Ela vai lá trabalhar para ter o nutriente da terra? Não. O que ela faz? O que ela faz na terra? Simplesmente absorve. E o que acontece com isso? O fruto vem, que jeito? Naturalmente. Como é que vai vir a prosperidade na sua vida? Trabalhando um monte. Eu vou fazer um sacrifício tremendo. Eu vou dar 30% de dízimo. É assim, não? A sua herança, ela nasce em você. A herança nasce. A herança surge em você. E você fica lá olhando para o céu, rezando, orando. Jesus, manda fogo, manda dinheiro, Deus. Manda saúde, Deus. Manda minha herança. Deus, eu quero a minha herança. Dá a minha parte na herança. Deus, me dá ouro, me dá dinheiro, me dá saúde. Deus, me dá. Aí Deus fica lá olhando para você assim, o que esse cara está falando? Por acaso ele está achando que um anjo vai trazer o dinheiro para ele? Será que ele está esperando que um... O que ele está esperando? Quero dizer algo para você, queridos. Ele está dizendo assim, ei, Cícero, o dinheiro vai sair de você, cara. Permaneça na graça. Maurício faz uma força terrível, para amar a Arlete. Arranjando encrenca aqui no casal. Mas é uma força tremenda. Eu vou me esforçar, eu vou no shopping. Eu comungo com vocês isso. Amados, o amor o novo Maurício, a nova criatura Maurício, o filho de Deus, não precisa se esforçar para amar a esposa. Isso nasce. Porque se o Maurício se esforçar para amar a Arlete, isso é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se o Maurício frutificar como filho de Deus no matrimônio, ele vai amar a Arlete como Cristo amou a igreja. Como um homem vai amar como Cristo amou a igreja? É impossível um homem conseguir fazer uma coisa dessa. É impossível um marido fazer algo assim. Não existe nenhum ser humano algo desse jeito. Não tem como você reproduzir uma coisa dessa. A única segredo, por isso que a palavra permanecer. E aí eu quero encerrar aqui. Como que permanece? Como que permanece? Como que permanece? A única forma de permanecer, versículo 3, por gentileza. Versículo 3 lá, Lucas. Romanos 6, 3. Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma nova vida, novidade de vida. Versículo 5. Porque se
Se fomos plantados, ora plantados, permanecer. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, como que a gente faz para permanecer, essa questão de permanecer? Aqui a pessoa está enraizada. A única forma de você sair daqui é quando se fizer isso, a Priscila tá um troço. E eu arranco com raiz e tudo. Mas a morte de Cristo. Você percebe que o texto diz lá, não foi você que foi batizado na morte. Não foi você que se batizou. Nós fomos batizados. Ou seja, a obra de Cristo arrancou você do pecado. E saiu com raiz e tudo. E agora, Ele nos plantou neste lugar. A Bíblia diz que nós ganhamos um Espírito. Deus só tem um Filho, amém? Quem que é o único Filho de Deus? Jesus. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Mas Ele passou a ser primogênito por quê? Porque Deus adotou os homens. Então eu e você somos filhos de adoção. Somos filhos adotados. Jesus é o Filho verdadeiro. O Filho... E nós somos filhos de adoção. O que significa isso? Jesus... Não, aqui é o pecado, aqui é a graça. Jesus foi plantado uma semente. E Jesus nasceu. Eu e você, nós não fomos plantados no sentido de uma semente. Ele nos arrancou com raiz e tudo. Pegou a planta cheia de raiz. E agora plantou no mesmo terreno que Jesus. E agora as raízes que antes estavam no pecado, agora as nossas raízes estão na graça, na obra de Cristo. Ou seja, eu nasci lá, mas fui plantado aqui. A Bíblia também chama isso de enxerto. Fomos enxertados na videira. Foi arrancado da oliveira brava, a oliveira má, que dá fruto ruim. Fomos arrancados da oliveira má, pecado, e fomos enxertados na oliveira verdadeira. E aí agora as nossas raízes se fixam no Senhor. E antes a minha raiz tirava os extratos, os minerais da terra, e eu frutificava pecados. E agora as minhas raízes tiram extratos da graça, tiram as palavras da graça, tiram a influência de Cristo, tira tudo, e nós começamos então a frutificar de acordo com Cristo. Mas isso aqui. E aí, então uma vez que eu fui plantado aqui, porque imagine, eu tirei a planta, plantei, raiz e tudo, plantei, joguei lá a raiz, fiz um buracão, joguei lá a planta, a raiz lá dentro da terra, enterrei. O que vai fazer ela permanecer aqui? Porque aí está um detalhe. Eu posso automaticamente, eu mesmo, por conta própria, sair daqui e voltar para lá. E como é que eu permaneço aqui? Como é que eu permaneço aqui? Pela fé. Quando diz lá, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, eu permaneço na graça, mantendo a minha fé. Amados, se você perder a fé, se você abrir mão da fé, você vai voltar para lá. Permaneça na fé. E se você permanecer aqui, o seu fruto será a abundância da graça. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos ter um momento da ceia. Para isso, Para isso, queria chamar a Priscila aqui. A Priscila vai ministrar para nós a ceia hoje. Amém? Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo.
Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome, você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você ganhou, recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.